história do mundo nos dá conta de que cerca de 80% de todas as guerras foram causadas por problemas religiosos. Na maior parte, por perseguição religiosa mesmo. Um povo, um país, uma cultura colonizadora tende a impor a sua religião. Assim foram com judeus, com cristãos, com babilônios, com persas, com egípcios, com romanos, com gregos. Foram assim com mongóis, foram assim com hindus, foram assim com muçulmanos e foram assim com cristãos católicos e cristãos protestantes. As guerras religiosas mataram mais gente no mundo do que qualquer outra coisa, mais ainda do que as grandes extinções que nós já vivemos. Eventos como a Inquisição Católica, a Inquisição de João Calvino em Genebra, que matou mais gente na fogueira por perseguição religiosa do que a Inquisição Católica propriamente dita, as guerras anglicanas e católicas na Grã-Bretanha, principalmente no Reino Unido, as disputas que aconteceram entre muçulmanos e hindus no Hindustão, as perseguições que aconteceram dos comunistas contra os cristãos nas comunidades da Cortina de Ferro, chamadas assim, igrejas que foram fechadas, a Revolução Francesa, sob o domínio de Robespierre, que levou à guilhotina padres, bispos e outros religiosos. E não obstante a isso, os cristãos, quando chegavam nos países colonizados e encontravam as divindades elementais daqueles povos, perseguiam esses povos, de modo contumaz. E os seus sacerdotes eram muitas vezes mortos por heresia, mortos por blasfêmia e mortos por bruxaria. Nós estamos falando de uma humanidade que não respeita a pluralidade cultural e muito menos a pluralidade religiosa. No caso das religiões de matriz africana, nós sofremos ataques desde que os árabes chegaram na África para iniciar a comercialização de escravos para o Levante e para a Arábia no século VIII. As perseguições começaram ali. E no século XV, quando os portugueses, os europeus ali chegaram, as perseguições continuaram. Os dicionários Yorubá português, Yorubá inglês e Yorubá francês traduzem a palavra Exu como diabo, Satanás, Lúcifer. Então as perseguições começaram antes dos negros chegarem aqui. Aqui chegando, nas Américas, e não falo só do Brasil, a religião de matriz africana tentou sobreviver numa sociedade cristã, católica, na América espanhola e portuguesa, e protestante nos Estados Unidos. Nós conseguimos sobreviver na América espanhola, América portuguesa, de uma maneira muito bonita, com muita resistência. Nos Estados Unidos, eles não tiveram a mesma sorte. Os protestantes lá, os evangélicos, os cristãos protestantes, sufocaram a religião de matriz africana ao ponto dela deixar de existir praticamente. Nós vamos falar um pouco sobre as perseguições nesses 4 vídeos. Serão 4 videoaulas que nós vamos tentar dar ferramentas para o povo de santo, para o povo de candomblé e de umbanda,
para poder se defender dos ataques, principalmente dos cristãos. Mas não são só os cristãos que nos atacam. Nós recebemos ataques de kardecistas, de católicos e de toda a ordem, de pessoas que não entendem aquilo que nós cultuamos. Nós vamos tentar, então, dar essas ferramentas, construir essas ferramentas juntos. Vamos lá? Esta é a primeira videoaula sobre as ferramentas para se proteger contra os ataques de ódio religioso que nós sofremos. Logo depois da vinheta, nós começamos a conversar. Olá, pessoas! Eu sou o Tata Zezinho França do Kabila. Este é o canal do Tata. E essa é uma nova playlist que nós estamos inaugurando hoje. Nesta playlist, nós vamos dar videoaulas. Nessas próximas 4 terça-feiras, nós vamos falar sobre cristianismo. E vamos falar do modo como o cristianismo se relaciona conosco. Para isso, nós vamos precisar entender o que é cristianismo. Infelizmente, o que nós conhecemos sobre cristianismo é muito da cultura arraigada dos nossos pais, da nossa infância, dos nossos avós. Pouca gente tem as verdadeiras e científicas informações sobre o cristianismo que sejam suficientes para nos proteger dos ataques que nós sofremos. E é sobre isso que nós vamos falar nessas próximas 4 terça-feiras. Nós vamos tentar construir armas para nos defender. Então venham comigo. Antes de começar, eu já peço que você se inscreva, dê seu like ou seu dislike, comente e compartilhe. Vamos construir uma rede de pessoas para que possam ter acesso a essas informações e discutirmos juntos, criar um fórum mesmo. Então, usem e abusem no campo dos comentários. Vamos conversar. Eu quero ouvi-los. Porque assim a gente vai construir uma sociedade com cultura de paz. Se eles não têm este pensamento, tenhamos nós, mas com ferramentas para podermos exigir esta cultura de paz. Tudo bem? Então vamos falar um pouco sobre o que é a religião judaico-cristã. Primeiro, precisamos saber quem é a divindade dos judaico-cristãos. E quando eu falo judaico-cristãos, é porque os cristãos se arvoram a dizer que eles são oriundos da religião judaica. Então, quem é este Deus da religião judaica? Uns chamam de Javé, outros chamam de Iavé, outros chamam de Jeová, e alguns têm outros nomes mais complexos. Existem alguns nomes que são dados como atribuições a este Deus judeu, como El Shaddai, que significa Deus Todo-Poderoso, El Elyon, que significa Deus Altíssimo, e outras atribuições, outros nomes. Mas será que são só adjetivos, qualificações de um só Deus? Ou será que são deuses diferentes? Outra pergunta que precisamos fazer é se a religião judaico-cristã é uma religião realmente monoteísta, ou seja, a religião de um Deus único. Será que essa religião não é monolatra, ou mais politeísta, ou enoteísta? Porque existe muita diferença. Então vamos começar entendendo a diferença de monolatria, monoteísmo, politeísmo e enoteísmo, para que a gente possa começar a visualizar a religião judaico-cristã e a nossa religião.
O enoteísmo é a mais antiga noção de religiosidade que existe no mundo. Mais antiga que o politeísmo. Porque os povos originais sempre acreditaram que uma força universal criou todas as coisas e, a partir desta criação, formou-se divindades elementais, divindades da natureza, divindades que são palpáveis a partir do fato de que nós podemos olhar, sentir, ver, interferir, porque essas coisas interferem na nossa vida diretamente. Então, nós respiramos o ar, nós pisamos na terra, nós nos molhamos nas águas dos rios, das lagoas, das cachoeiras, das águas do mar, nós temos as plantas, os animais, nós temos a flora e fauna, nós temos o arco-íris, nós temos a chuva, nós temos o raio, nós temos os trovões. Essas manifestações da natureza, em todas as culturas antigas, são tratadas como elementos, e esses elementos possuem as suas singularidades divinas ou mitológicas. No nosso caso, nós vamos chamar essas singularidades de orixás, sejam eles Eborás ou Irumolés. Isso para falar dos orixás da terra. Todas as culturas antigas trazem essa visão enoteísta do Deus Criador e de deuses auxiliares presentes no dia a dia, na confluência natural da vida do ser humano. Nós temos os deuses do Olimpo, da Grécia, os deuses de Asgard, dos normandos, escandinavos. Nós temos os deuses indígenas, com Tupã, Kikyo e tantos outros aqui, Jaci, Guaraci, aqui na nossa realidade indígena brasileira. Nós temos o panteão asteca, o panteão inca, o panteão maia, nós temos o panteão hindu, com 32 milhões de deuses, e quase todos eles, praticamente todos, têm essa figura desse Deus criador e que está num patamar universal tão distante que nós não temos acesso a eles. E a grande característica dessa divindade é que em nenhuma dessas religiões existe um culto direto a esta divindade superior. Então, nós não temos deuses a Tupã, nós não temos deuses a Zeus, ao demiurgo, criador de todas as coisas, que Zeus vai compartilhar esses deuses terrenos, mas o demiurgo é o criador na cultura grega. Nós não temos um culto a Belenos dos celtas, nós não temos culto a Odin dos escandinavos, dos normandos. Nós não temos culto direto de Brahma dos hindus. E daí por diante. Porque esses deuses representam uma criação universal que não que ele odeie o ser humano, ele simplesmente não se importa mesmo. Porque o seu raio de atuação é universal. Então, nós nos relacionamos com os elementais da criação deste Deus onipotente, onipresente e onisciente. Entre os judeus israelitas acontece a mesma coisa, e nós vamos falar sobre isso já já. E isso que eu disse, então, é o que nós chamamos de enoteísmo. Mas existe o politeísmo, quando você enxerga um panteão de vários deuses equivalentes em poder, força e importância. Um grupo de deuses, elementais ou não, é um politeísmo. Poli, muitos. Em contrapartida, nós temos o monoteísmo, que são aquelas culturas que têm um só Deus e congrega em si todas as atribuições elementais e universais. E, por fim, a monolatria,
que tem como característica vários deuses numa sociedade. Entretanto, só um destes deuses pode ser cultuado. Mono, um. Latria ou latrismo, culto, veneração. Monolatria, um só Deus cultuado, mas existem outros deuses. Dito isso, precisamos entender quem é este Jeová, esse Yahvé, este El Shaddai, esse Deus dos judeus. À luz da Bíblia, nós temos versículos nos Salmos, no Deuteronômio, no Levítico, que vai nos mostrar que este Deus, Jeová, Javé, ele não é um Deus daquela região específica que nós conhecemos como Israel. Israel, na sua essência, é uma extensão, é uma região chamada Palestina, na sua essência, que congregava vários povos, com vários cultos, com várias divindades totalmente diferentes. Esses povos cananitas tinha Israel ao norte, tinha os povos abramitas mais ao sul, que eram totalmente diferentes um do outro. Eles são invadidos num determinado momento por um grupo de pessoas vindas de povos arábicos, de uma região chamada Edom, e que são chamados de judaítas, por volta do século IX. Em Canaã, eles cultuavam uma divindade chamada El, que era chamada de El Shaddai, ou seja, Deus Todo-Poderoso, ou El Elyon, o Deus do céu, o Deus Altíssimo, ou o Deus do Alto. El Eliakim e várias outras atribuições, mas basicamente nós temos El. E aí podemos ver isso no nome do país. Israel. Esses judaítas invadem por volta do século IX a.C. esta região e tomam o poder. Por quê? Porque eles são um povo beligerante. Eles são um povo de guerra. O seu Deus é um Deus de guerra. É chamado de o Senhor dos Exércitos. Ele é Yahvé, ou Javé. Mas ele não é próprio daquela região de Israel, de Canaã, ou dos povos abramitas. Ele vem do sul, ele vem de Edom, que é uma terra arábica. Acredita-se que este grupo judaíta pode ter saído do Egito de alguma maneira, passado por Edom, absorvido a figura deste Deus Yahvé, que era cultuado no alto do Monte Sinai, que é ali naquela região de Edom, naquela região das montanhas arábicas, e subido com o seu aspecto beligerante, guerreiro, e tomado o poder naquela região. Eles se instalaram num lugar que depois vai ser chamado de Jerusalém e começam a reinar sobre todos os povos. Nós sabemos, no decorrer da história, que um povo que vence uma guerra é um Deus vencendo o Deus daquele local. Ou seja, o Deus que venceu a guerra foi Yahvé, e o Deus que perdeu a guerra foi El Shaddai, foi El. É claro que El acabou sendo absorvido por Yahvé. Então aquele Deus pacífico, aquele Deus amoroso, aquele Deus pai, com 72 filhos dentro de um panteão, marido de uma deusa chamada Ashera, acaba sendo absorvido por essa figura de Yahvé. Entretanto, até neste ponto, havia um politeísmo ali. Cada povo tinha divindades variadas, cada um cultuava os seus deuses, todos liderados por este Deus superior chamado El. Quando Yahvé chega,
ele fica muito concentrado em Jerusalém, numa cidade que hoje é chamada de Cidade de Davi, onde tem escavações arqueológicas muito importantes lá, lideradas pelo professor Israel Finkelstein. Então, existe todo um aspecto de dominação desses judaítas por força da espada, mas o respeito às religiões que ali existem, até que acontece um fato. O fato é que, no século VII a.C., os assírios vêm, tomam o povo de Israel, ou seja, o povo do norte, que o leva cativo, destrói aquela região, pega povos de outros povos do Império Assírio e coloca para viver no local dos israelitas. No ano 600 a.C., o rei da Babilônia, Nabucodonosor, invade a Judéia, leva a elite da Judéia embora para a Babilônia e ali ficam 72 anos. Somente por volta do século V a.C. é que Ciro vai emitir o édito para que eles retornem à sua região e possam reconstruir o templo e os seus muros, e a própria cidade. E é neste tempo, então, que o rei Zorobabel some, desaparece. E quando ele desaparece, sobe ao poder uma pessoa chamada Josias. O rei Josias era uma criança e ele não podia reinar por ser criança. Então, o poder fica na mão dos sacerdotes. É neste momento e neste contexto, no século IV a.C., é que estes sacerdotes, para manter o poder que estava disperso, sendo que esses judaítas eles não eram daquela região, eles eram invasores, e para manter o poder, eles transformam uma religião que era politeísta naquela região toda, numa religião monolatra. Ou seja, vocês nas suas casas vocês podem cultuar o que vocês quiserem. Só que nós estamos construindo um templo aqui, que é o Templo de Jerusalém. Culto é só aqui, e aqui é só Javé. Não queremos saber de El, de Baal, de Baalins, de Asherá, de Nehustan. E nós vamos falar muito sobre Nehustan na segunda aula. É neste momento em que nós temos a construção do Velho Testamento. O Velho Testamento não foi escrito por Davi, por Daniel, por Isaías. Essas pessoas nem mesmo existiram. Não existiram. Davi, o rei Davi não existiu, o rei Salomão não existiu. Eram mitos, eram lendas. A história de Noé, na verdade, era uma colheita de uma história que havia acontecido séculos, aliás, milênios antes, um milênio antes do advento de Noé propriamente dito. Porque nós temos a história do dilúvio no grande degelo depois da grande era glacial que aconteceu por volta do 9.000 anos atrás. E é o segundo degelo que acontece em que as águas do mar Negro sobem de tal maneira que inundam aquela região toda. E nós então vamos encontrar um documento muito antigo dos Sumérios, que é chamada a Saga de Gilgamesh. Esse documento data de 3.000 anos antes de Noé e já contava a história de um homem que, durante uma grande enchente, construiu um barco e colocou sua família e animais dentro deste barco para salvar a sua família e os animais. Então, essas histórias, essas lendas que vão sendo contadas, formam, então, um aparato que vai dar origem ao que é chamado de Velho Testamento, que eram lendas colhidas. Moisés nunca existiu. Nunca houve um contingente imenso de judeus no Egito e que depois de pragas, de 10 pragas, saíram perambulando pelo deserto durante 40 anos
porque nós teríamos provas arqueológicas desse fato. Se em algum momento tivesse um contingente tão grande de judeus no Egito, com tanta documentação que existe no Egito, alguma coisa teria sido dita. E não existe nada no Egito que conte essa história. Ramsés II nem foi contemporâneo de Moisés. Aliás, nós nem sabemos se Moisés existiu ou não. É mais fácil compreender que Moisés jamais tenha existido, porque nós não temos nenhuma evidência da existência dele. Então, o Velho Testamento nada mais é do que uma construção. É uma construção que acontece no século IV a.C., entre o século IV e o século I a.C., são 3 séculos em que vai se formando o Velho Testamento. Durante este tempo, se constrói esses livros que vão dar sustentação para um novo mundo judaico-israelita. Por quê? Porque este povo tinha sido escravizado não, deportado para a Babilônia e para a Síria. E alguma coisa precisava fazer com que eles se unissem em torno de alguma coisa. Essa alguma coisa era o quê? O templo e a religião. Neste momento, então, acontece a proibição do culto de El Shaddai, de Nehustan, de Asherah, e de Baal e de todas as outras divindades que haviam ali. Agora só podia cultuar Javé. Javé absorve todos esses deuses no seu seio, ele passa a ser todos os deuses, e os outros deuses então morrem, porque simplesmente não são mais cultuados. E são esquecidos. O que eu estou dizendo não é uma lenda, não é um mito. Essas histórias elas já estão pacificadas pela academia. A arqueologia e a antropologia já têm tudo isso como certo e correto. Não existe nenhuma dúvida dentro da ciência de que a Bíblia, no seu Velho Testamento, tenha sido escrito 3 séculos antes de Cristo somente, e não lá atrás, 1.200, 1.800 anos antes, no tempo de Moisés. Mesmo o Pentateuco, a Torá, os 5 livros da lei, foram escritos 300 anos antes de Cristo, pelos sacerdotes. É na mesma época que Ptolomeu II, faraó de Alexandria, chama 72 sábios para pegar essa literatura que foi escrita em hebraico e aramaico e traduzir para o grego, que é chamada a versão Septuaginta, que vai dar origem como base de pesquisa para o Novo Testamento, que vai ser escrito somente 60 anos depois da morte de Jesus, se é que ele tenha existido. Então, o Velho Testamento foi escrito a partir de lendas colhidas por um povo invasor, porque os judaítas são invasores na região de Canaã. Isso tem amparo bíblico? Tem amparo bíblico. Os Salmos diz que o Senhor se assenta na Assembleia dos Deuses. Ele se assenta no seu trono, no seu monte, na Assembleia dos Deuses. Se ele se assenta na Assembleia dos Deuses, existem outros deuses. No próprio 10 mandamentos, lá em Êxodo capítulo 20, o primeiro mandamento diz: eu sou o Senhor teu Deus, Javé, que te tirou da terra do Egito. Não terás outros deuses diante de mim, e nem a eles adorarás. Espera aí, não terás outros deuses diante de mim significa que tinham outros deuses. A Bíblia está dizendo que tinha outros deuses além de Javé. O próprio Javé está falando: tem outros deuses, mas eu não quero que você preste culto a eles, somente a mim. Corrobora essa questão desse Deus ser violento, guerreiro, assassino, e corrobora. Em quantos momentos você vê na Bíblia que Javé é o Senhor dos exércitos, que ele que vai colocar os meus inimigos como escabelo dos meus pés? Você olha o Velho Testamento, é só guerra, guerra, guerra. Se você torcer, sai sangue. O Velho Testamento parece o programa do Datena.
de tanto sangue que tem no Velho Testamento. Então, este Deus, Javé, é um Deus guerreiro. Ele é um Deus impiedoso. É um Deus que não tem pena dos seus inimigos. O prazer desse Deus, é ver os inimigos de Israel humilhados, vencidos, mortos. Tem trechos de guerras está lá no livro dos reis, coisas gravíssimas, que o exército de Israel foram lá e trouxeram os escrotos, sabe o escroto? O saco escrotal dos seus inimigos e colocaram diante do trono, do templo, levou para o templo e colocou aos pés do sacerdote. Olha o absurdo. Então, este Deus, as cabeças, etc., este Deus é um Deus vingador, esse Javé é um Deus vingador, esse Javé é um Deus violento que não conhece perdão. Não conhece perdão. Então, quando ele tem misericórdia de alguém, é uma coisa muito complicada. E é justamente essa questão da misericórdia que vai dar origem ao quê? Ao cristianismo depois. Javé é um Deus violento, é um Deus belicoso, é um Deus impiedoso, impávido, que vem dos povos arábicos com os judaítas e invadem Israel e Canaã e tomam o poder ali e esses judaítas impõem a sua religião para aqueles povos. E depois, no século 4, 3, até o século 1 a.C., eles constroem uma literatura que vai obrigar todos os povos daquela região toda que foi invadida a irem a Jerusalém. E é este contexto que vai encontrar Jesus no seu tempo, se é que ele existiu. Então, essa primeira aula é para dizer quem é Jeová. Quem é Yahvé? Yahvé é este Deus violento, sanguinário e assassino. E é o Deus que é cultuado na montanha. Vocês lembram de algum orixá parecido com isso? Pois é. Nós temos a figura de Ogum. Ogum, o Deus da guerra, o Deus impiedoso, aquele que vence suas guerras e abre seus caminhos e domina todos os povos. Este Ogum, que é cultuado na montanha, e por isso que ele é chamado de Chorooque, aquele que é cultuado na montanha. Então, Javé seria Ogum? Se nós tivermos o pensamento de que Ogum começa a ser cultuado na África por volta do ano do quarto milênio antes de Cristo, por conta da Era do Ferro, então nós temos 2 milênios antes de Javé. Durante esses 2 milênios em que houve uma diáspora dos povos africanos, do Homo sapiens moderno, para povoar o resto do mundo, será que esta cultura deste Deus guerreiro, Deus do metal, Deus da espada, o Deus dos exércitos que saiu da África, não chegou ali nos povos arábicos e não levou a cultura deste Deus que é cultuado na montanha, que tem a espada flamejante e que domina os seus povos, que mata os seus inimigos e que vence as guerras? O senhor está dizendo então que Jeová é Ogum? Não sei se eu estou dizendo isso, mas talvez eu esteja dizendo isso sim. Porque todos os povos partem do continente africano. E se todos os povos partem do continente africano, o culto de Javé tem todas as chances, 99% de chance, de nada mais ser do que uma adaptação do culto de Ogum. As características são as mesmas. O modo de se cultuar Javé é exatamente igual. E qual é o modo de se cultuar Javé? Muito bom. Ainda bem que você me perguntou. Javé se cultua através de sacrifícios propiciatórios,
se mata uma rolinha ou uma pomba, se mata frangos, se mata os bodes, se mata os carneiros, uma vez por ano só carneiro, mas se mata os bodes, não se mata bois e nem vacas, nunca, mas se mata os bodes, se mata os frangos, se mata as rolinhas ou as pombas. A pessoa que vai ser purificada, ungida, ela raspa a sua cabeça, se veste de pano de saco, ou seja, roupa de ração. Ela é coberta com o pó da terra, efum. Ela é obrigada a se banhar, é chamada este fundamento dentro do judaísmo chama Tevilá, que ele tem que passar pelos tanques e pelos rios e tomar banhos, e aí é oferecido as comidas votivas, e a comida é passada nele, ele passa pelos banhos, chamado Tevilá, ou seja, os ebós. E depois disso, então, se faz os sacrifícios, e quando você faz o sacrifício, na pedra, na mesa sacrificial, se joga então as bebidas, os vinhos. Isso chama oblação. Oblação é jogar vinho em cima das carnes sacrificadas e em cima da pedra do propiciatório. Isso não seria o otim? A pedra do propiciatório não seria o otá? Os bichos não seriam os nossos ibocés? O raspar a cabeça não seria a catulação? A roupa de saco não seria a nossa roupa de ração? Ou seja, o culto de Javé não é muito parecido com o culto de Ogum e com o culto dos orixás? Sendo o culto de Javé 3.000 anos mais novo do que o culto de Ogum, eu posso me arriscar a dizer que Javé é Ogum, que chegou naquelas regiões arábicas e ganhou aspectos locais e que depois parte com os judaítas para a região do Canaã e a região de Israel. E chega aos nossos tempos de hoje com o cristianismo e o judaísmo e o próprio islamismo. Interessante, né? Eu gostaria que vocês pensassem um pouco sobre isso, comentassem aqui embaixo e vamos discutir. Se vocês quiserem, a gente volta a falar sobre isso em um outro momento. Mas este é o nosso primeiro vídeo, a nossa primeiro bate-papo, nossa primeira videoaula sobre a religião judaico-cristã. Quem é Javé? Quem é Jeová? E como é que ele chega a se transformar na mais importante divindade do planeta? Gostou? Então, eu quero pedir que você se inscreva. Eu quero pedir que você acione o sininho das notificações e dê um like se você gostou. Se você não gostou, dê um dislike. Compartilhe e comente. Faça suas perguntas. Eu estou aqui para responder. Eu estou aqui para a gente construir ferramentas para nos defender, principalmente dos evangélicos. Porque nós precisamos ter ferramentas para nos defender. Próxima aula nós vamos falar sobre o Novo Testamento. Tá bom? Como foi criado o cristianismo e como foi criado o Novo Testamento. Tudo bem? Eu estou deixando o link de um outro canal meu aqui na descrição. Tem o link de um outro canal meu chamado Canal do Tata, onde eu tenho aulas completas sobre a criação do Novo Testamento e sobre a construção do cristianismo. Tá? Outro canal chama De Papo com o Tio Zé. O link vai estar na descrição, vocês entrem lá e lá tem aulas muito completas sobre tudo isso daí. Tudo que eu estou falando aqui
tem aulas completas lá. Então, vocês vão pegar... Lá eu tenho mais detalhes científicos do que aqui. Aqui é só um apanhado para a gente ter uma noção de como nos defender. Lá são aulas completas. Tá bom, gente? Quero agradecer muito vocês que ficaram até o fim desse vídeo. Pedir que vocês se inscrevam, por favor, que eu preciso muito, muito. Eu quero... Desculpa. Eu quero construir um desafio. O desafio é nós chegarmos a 1000 inscrições até domingo. E está muito difícil aumentar o número de inscrições. E eu preciso de 1000 inscrições para que o YouTube possa dar relevância para o nosso canal, a relevância que ele merece, e possa monetizar. Tá bom? Muito obrigado para todo mundo que esteve conosco. Não se esqueça dos nossos livros. Tá? Aqui tem um QR Code, onde você pode ter acesso à nossa estante, à nossa biblioteca, lá no site da Editora Aueto. Aqui embaixo tem uma chave Pix, se você quiser mandar uma ajuda financeira para o nosso canal, que ainda não tem patrocinador, eu vou ficar muito feliz. E se nós conseguirmos atingir os 1000 inscritos até domingo, o inscrito de número 1000 vai ganhar um livro de presente. Tá? Olha que legal. Ou então a gente vai fazer um sorteio. Vou pensar melhor aqui. Aí a gente faz um sorteio. Também é injusto eu premiar o número 1000 se todo mundo ajudou aí a atingir o 1000. Então eu acho que eu vou fazer um sorteio de todos os inscritos. Tá bom? E aí a gente vai... Porque eu quero fazer uma live essa semana. Aí eu vou chamar todo mundo para a live. E na live, para comemorar os 1000 inscritos, então a gente vai sortear um livro. Tá? Vamos pensar como a gente vai fazer essa promoção. Muito obrigado, viu, gente? Muito obrigado mesmo. Continuamos com os nossos vídeos diários, aqueles pequenininhos, né? Curtinhos, de 10 minutos. Eu estou querendo todos os dias colocar um videozinho de 10 minutos. Alguns são cortes, outros são vídeos mesmo. E sexta-feira nós temos o nosso vídeo normal sobre os nossos assuntos de candomblé. Na próxima terça-feira, mais uma aula sobre cristianismo. Muito obrigado a todos. Até sexta-feira com o nosso vídeo normal. Um beijo. A bênção minha mãe, a bênção meu pai, ao passo que me lembrarei, direi dirá. Macuyu, Colofé, Benuim, Modubá, do pé.